Meus irmãos, a paz do Senhor em Cristo Jesus, estamos aqui ao vivo para gravar mais uma EBD, a nossa escola bíblica dominical que tem crescido dia após dia. Nós estamos estudando a lição, a revista do quarto trimestre de 2020, que fala sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca da preservação da saúde integral do homem. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que fala sobre os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto áureo dessa lição se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia e vamos compartilhar essa lição. Eu já quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa receber notificações de vários vídeos aí, novos vídeos que serão postados para o nosso aprendizado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto de referência, meus irmãos, se encontra no livro de Salmo, do Salmo 51, o verso 1, o verso 2, o verso 10 ao 12 e depois o verso de número 17. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto de referência. Salmo de número 51, o verso 1, o verso 1 e o 2, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado. O verso de número 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso de número 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um texto muito lindo onde Davi expressa o arrependimento pela consequência do seu pecado. Os objetivos desta lição que nós trataremos, que nós abordaremos hoje, o primeiro é expor a origem e a natureza da salvação. O segundo objetivo desta lição é mostrar os resultados da justificação. E o terceiro aí é ensinar acerca das bênçãos da santificação. A introdução desta lição nos diz que nós abordaremos a salvação do ser humano em Cristo Jesus e os aspectos que lhe são característicos. Desde que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem do Senhor de não comer da árvore do conhecimento. O ser humano vive uma realidade assustadora diante de Deus, pois todos foram colocados debaixo de uma natureza e uma condição de pecado. Paulo deixa isto muito claro quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos ler o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salmo de referência onde nós lemos expressa Davi depois de ter cometido o pecado sem saber a consequência do seu pecado.
Nós vemos Davi orando a Deus, pedindo: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Davi agora com o coração quebrantado diante de Deus, arrependido por ter cometido o pecado. Agora Davi se arrepende orando a Deus, pedindo que Deus não retire dele o teu espírito. Nós vemos que por causa do pecado de Adão e Eva no jardim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, lhe foi dado um castigo como consequência de seus atos. Sempre foi assim. Deus, ele perdoa o pecado do homem, mas a consequência do pecado, ela vem. Satanás recebeu a sua sentença. A terra produziria espinhos e ervas daninhas para que os dois moradores do Éden, agora Adão e Eva, através da determinação foi que Adão trabalhasse para o Senhor, cuidando do Éden. Passaria a ter que semear, cuidar e colher da terra, e teria vários tipos de dificuldades para obter o alimento. Nós vemos que Eva também teve a consequência pelo seu ato, pelo seu pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. E depois ele diz no 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornará. Desde este dia em diante, todos vivemos debaixo do pecado, independentemente da cor, do sexo, da posição social, econômica, cultural ou qualquer outra distinção que se possa alcançar. Como o Senhor é extremamente amoroso e ama o ser humano de uma forma inexplicável, sabendo que o ser humano pecaria, ele já havia preparado uma forma de reverter a ação do pecado, a fim de resgatá-lo da condenação. O seu plano consistia em enviar o seu Filho amado para morrer por nossos pecados. João 3,16 expressa esse grande amor de Deus para o homem, para a humanidade. Deus, ele ama o homem, mas ele não ama o pecado. Deus ama o pecador que se arrepende, mas Deus não ama o pecado. Passado milhares de anos na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4 diz: o Senhor cumpre sua promessa e envia Jesus, o Cristo, para morrer por todos os seres humanos. Aqueles que se achegam a Ele têm a vida espiritual restaurada novamente, voltando a ter comunhão com o Senhor. A isto chamamos de salvação. Relembremos que o aspecto da salvação ou a doutrina da soteriologia podem ser classificados conforme abaixo. Porém, algumas escolas de teologia resumem
em apenas 3 deles, que é regeneração, justificação e depois a santificação. Outros listam como justificação, santificação e glorificação. Mas porém nós queremos aqui deixar uma relação mais completa, deste estudo da soteriologia, que é o estudo da salvação, que vem aí então conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação e depois sim a glorificação. A conversão é o ato do arrependimento através da fé em Cristo Jesus. O segundo, justificação, que é através da graça de Deus. A regeneração, que fala sobre o novo nascimento. A adoção, que é depois de passar pela conversão, justificação e regeneração, vem a adoção, que nos tornamos filhos de Deus. E depois o quinto requisito, que é a santificação, que dá ao crente salvo a vontade de Deus. A glorificação, por último, que é a transformação do corpo corruptível em um corpo glorificado. A santificação é um requisito do crente salvo. O próprio Deus disse: sede santos, porque o Senhor vosso Deus, Ele é santo. Um tema muito importante nós vamos abordar nesta manhã, neste estudo da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre, falando sobre a salvação. Eu sei que muitos cristãos, muitos que estão dentro de uma igreja evangélica, não sabem o que significa a salvação. Muito menos, talvez, não demonstrou interesse em pesquisar ou buscar algo relacionado a isso. Muitos estão dentro de muitas igrejas evangélicas buscando bênçãos materiais, prosperidade na terra, riquezas, E nem se preocupa em saber realmente o que significa a palavra salvação. Salvação, no dicionário da língua portuguesa, traz salvação como livramento, a grande salvação. O dicionário popular da língua portuguesa conceitua o termo salvação como sendo ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo, algo ou alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, redenção, saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil, triunfo, dar saúde a um doente. Então todos esses termos abordados aí traz no dicionário da língua portuguesa falando sobre a palavra salvação, dar saúde a um doente, saída de uma circunstância complicada, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, ou ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo, algo ou alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável. Perseverar. Na teologia, a expressão salvação, ela adquire os significados semelhantes ao exposto acima do dicionário da língua portuguesa. No entanto, o exame no termo quando citado nas Escrituras ganha muito mais peso e importância. Norman Russell Champion explica que a nossa palavra salvação na língua portuguesa, ela vem do latim salvare, que significa salvar, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica, ela significa, traduzida em português por salvação, ela indica segurança. O termo grego soteria e suas formas cognatas tem a ideia de cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar e resgate. Essa palavra pode ser usada
em conexões totalmente físicas e temporais, ou no que diz respeito ao bem-estar da alma presente e eterna. A ideia de salvar, quando usada para indicar a salvação espiritual, ela fala sobre livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se, como um julgamento divino. Mas o livramento também nos confere algo: o perdão, a justificação, a transformação moral, a vida eterna, que consiste na participação na própria vida de Deus, no seu tipo de vida. Então, quando falamos da palavra salvação, o que vem em mente é o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus entregando o seu Filho para morrer por nós pecadores. Através disso recebemos a salvação em Cristo Jesus, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele mesmo, sem ter pecado algum, Ele se ofereceu como sacrifício vivo e morreu por nós, nos oferecendo aí então esta tão grande salvação expressada diante da palavra de Deus. Muito mais do que isso, não só a salvação eterna, mas quantos livramentos Deus tem nos oferecido. Deus, Ele tem nos guardado debaixo das suas asas. Deus, Ele tem nos escondido e nos livrado de todo mal. Dia após dia, Deus está nos dando livramento. Todos os dias nós recebemos de Deus essa salvação, esse livramento, esse remédio, essa redenção, essa cura, essa recuperação. Todo dia nós recebemos de Deus essa salvação que vem gratuita da parte de Deus para com o homem. A lição de número 1, nós estudamos que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Foi criado perfeito. Deus soprou nas suas narinas o Espírito e fez do homem alma vivente. Mas o pecado deformou isso que foi criado tão perfeito. Aleluia! O pecado deformou o homem que foi criado perfeito diante de Deus. É por isso que precisamos de uma salvação oferecida por Deus gratuitamente. A ideia de salvar, quando usada para indicar a salvação espiritual, ela fala sobre o livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se como julgamento divino. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo de um jugo do pecado. Todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Entenda bem, uma única coisa afasta o homem de Deus. E o que é, pastor? É o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. É por isso que no texto áureo expressa a oração de Davi. Após cometer um ato de adultério, de pecar, ele se vê agora arrependido diante de Deus, clamando a Deus: não retire de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua presença, porque a presença de Deus, ela traz paz ao ser humano. A presença de Deus, ela traz gozo na alma, ela traz alegria para o homem. Então nós vemos através desta lição que fala sobre a salvação. A salvação basicamente se refere a algo como livramento da parte de Deus, de um inimigo mais forte ou poderoso. Trata-se de uma preservação física e moral. No entanto, é óbvio que há escritores no Antigo Testamento que entraram no aspecto espiritual da salvação, conforme se pode ler em Isaías 47, 17, 53, Daniel 7,13, por exemplo. Champlin, ele explica que os rabinos, após o período patriarca, criam na alma
tendo a pós-vida nos lugares celestiais. Mas a salvação nas páginas do Antigo Testamento jamais tomou alguns aspectos revelados no Novo Testamento, especialmente no tocante à plenitude da filiação, em que os homens assumem a natureza do próprio Cristo a fim de terem sua mesma glória e esperança. Esse é um conceito que escapou à teologia dos judeus, que continua a ser ignorado e desconhecido na maioria das igrejas de hoje em dia, em que a salvação é reduzida ao perdão dos pecados, à mudança de endereço para os céus após a morte física. Já no Novo Testamento, a salvação ela adquire contornos mais relevantes, pois é aqui que o Filho de Deus encarnado é revelado como remidor dos pecados. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus ele expressou que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus ele abriu o caminho, aleluia. Ele nos trouxe salvação gratuita através da sua morte na cruz do Calvário. A partir deste momento, todos que se arrependem faz parte, aleluia, desta tão grande salvação oferecida por Deus de graça, sem mérito algum, sem mérito humano algum. Não há nada que o homem possa fazer para adquirir essa tão grande salvação. Ela vem de Deus para o homem. Deus, sabendo que o homem pecaria no jardim, necessitaria de ter comunhão novamente com Deus, um elo que foi quebrado. Deus, já conhecendo o antes e o depois, porque ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele está no início, mas também já está no fim. Na sua plenitude, Deus já sabia que o homem pecaria e se afastaria da presença de Deus, precisando de uma nova aliança ou de um conserto para que o homem estivesse novamente diante do Pai, tendo comunhão com Ele, assim como Adão e Eva tinham no jardim. Deus, o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. A salvação, muito claramente definida, primeiramente nos evangelhos, apresenta que a salvação veio por meio de Cristo Jesus. Lucas 19:9, que ele veio para salvar. A palavra de Deus mostra que Jesus ele veio para salvar. O escritor, a carta aos Hebreus, coloca a salvação em Jesus Cristo em um grau elevadíssimo de importância, haja vista tratar do destino eterno de cada indivíduo, e por isso apela para a necessidade e obrigatoriedade de atentarmos para uma tão grande salvação. Meus irmãos, é desejo de Deus que todo homem se atente para essa tão grande salvação. Essa carta alerta para o fato de que a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la. Hebreus 2:2. E não seria coerente e tampouco sábio pensar que podemos simplesmente ignorar e nos arriscar a desprezar a última mensagem proferida pelo Filho de Deus como sendo a palavra final de uma grande salvação trazida aos homens. Se você quiser ler depois os contextos de referência, Hebreus 2, do 1 ao 4, diz assim, portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Está lá em Hebreus 2, do 1 ao 4. Então nós vemos através deste texto que nós devemos atentar para essa tão grande salvação. Todas essas coisas são fases da negligência desta tão grande salvação oferecida por Deus. A grande salvação, ela se refere à redenção em Cristo, o perdão dos pecados, a transformação segundo a imagem através da santificação, a glorificação na qual compartilharemos de sua natureza metafísica, de sua vida e de seus atributos. Louvado seja Deus. Por fim, o autor das Sagradas Escrituras ainda lista os seguintes motivos de a salvação receber o adjetivo grande. A salvação é grande porque foi primeiramente declarada pelo Senhor, o que indica que é uma realidade maior e mais permanente do que a mensagem mediada pelos anjos. É grande porque foi confirmada por mensageiros enviados do céu, os apóstolos, que mediaram uma verdade maior que aquela dos anjos. É grande porque foi confirmada por milagres, sinais e prodígios, cujo intuito é obter a atenção dos homens. Ela é grande porque foi confirmada pelo dom do Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus! O que trouxe manifestações espirituais aos homens, o que deu aos homens plena certeza de que a mensagem é veraz, embora Cristo, os seus apóstolos, e não estejam mais em nossa companhia. De acordo com esses dons, ainda podemos ver seu poder em operação. A lei falava dessa grande confirmação. Sua inferioridade, pois, se tornou evidente. É grande por causa de sua natureza inerente, isto é, oriunda de Deus na pessoa de Cristo. Nesse ponto, é extremamente importante referirmos sobre como estarmos conduzindo a vida que recebemos de Cristo, pois o desleixo, o desinteresse, as distrações ou qualquer outras coisas que produzem em nós a indiferença ou desmotivação em relação às coisas que são de cima, fatalmente em algum momento nos lançarão para baixo. A origem da salvação, ela está exatamente em Deus. O pecado original ocorrido no Éden trouxe grandes prejuízos à comunhão do homem para com Deus. Os resultados da queda foram catastróficos. No entanto, não era este o fim da mais nobre obra da criação de Deus. Ele possuía um plano desde a eternidade para contornar a desgraça sucedida com o primeiro casal. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a eternidade já estava prevista a morte do Cordeiro, mesmo antes que o mundo fosse criado, antes que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus, antes que a queda acontecesse, antes que o homem pecasse. Deus não foi apanhado de surpresa, não. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou no jardim do Éden, mas antes Deus já tinha o seu próprio plano definido
para restabelecer essa comunhão que foi perdida e finalmente trazer ao homem para junto de si novamente. A obra da cruz trouxe salvação, trouxe reconciliação do homem para com Deus. É por isso que Cristo, ele diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição, o sangue derramado foi o preço pago por nossos pecados. É por isso que a Bíblia traz referência e menciona que nós fomos comprados por bom preço. Não foi preço de ouro, nem de prata, de coisas corruptíveis, mas foi preço de sangue, sangue carmesim, o sangue do próprio Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por este sangue, aleluia, que nos trouxe reconciliação para com Deus. Louvado seja Deus. É oferecido de graça para todos que quiserem ser participantes. Há um processo, é necessário se arrepender, é necessário o homem reconhecer que pecou contra Deus e precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus. Observemos que na ocasião em que Adão e Eva pecaram e conheceram que estavam nus no jardim de Deus, a Bíblia ela nos mostra que eles tentaram cobrir a sua nudez, ou seja, esconder a sua vergonha. Então cozeram folhas de figueira e tamparam o seu corpo que estava nu. Porém, fica claro que as vestimentas que eles fizeram não foram aprovadas por Deus. Nós vemos que folha de figueira é um recurso humano para ocultar o pecado ou a culpa do homem diante de Deus. Não foi aceita tais recursos produzidos pelo próprio homem para esconder a sua transgressão. A única forma de reconciliar o homem para com Deus é aquela que ele mesmo apresenta. É quando um cordeiro morre. Aleluia. É por isso que Deus ele fez túnica ou vestimenta para o homem através de peles de animais e os vestiu. Um animal teve que morrer desde o princípio. Nós vemos que quando o homem pecou, um animal morreu e Deus fez veste, fez túnica. Aqui está implícito o primeiro sacrifício. Aleluia. Leiamos lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Esse é o caminho de Adão e Eva, que após a queda tentaram cobrir a nudez com as frágeis folhas de figueira, esforços que simbolizou a tentativa do homem desde então a prover a sua própria justificação perante Deus. Meus irmãos, nós vemos que qualquer coisa que o homem tentar fazer para se justificar diante de Deus não vale de nada. A única coisa que nos justifica diante de Deus é o ato perfeito, a morte de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele se despojou da sua glória, ele se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muitos não o receberam, mas aqueles que receberam
aleluia, foi-lhe dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Então há um processo, aleluia, para que o homem venha desfrutar desta tão grande salvação. Quando Jesus expirou na cruz, diz as Escrituras, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando então liberdade para o homem entrar na presença de Deus, porque até então somente o sumo sacerdote entrava para dentro do véu e oferecia sacrifício a Deus. O sentido, a direção em que o véu foi rasgado de alto a baixo é extremamente significativo. Repito, a Bíblia afirma que foi de alto a baixo, de cima para baixo, aleluia, indicando que a solução da redenção para o homem, ela veio do céu para a terra e não da terra para o céu. Qualquer coisa que o homem faça para tentar se justificar diante de Deus são tentativas fúteis, ou seja, sem efeito algum. A redenção, ela vem do céu para a terra e não da terra para o céu. É no sentido vertical para o horizontal. Deus para o homem, do Criador para a criatura, e não ao contrário, indicando que a salvação do homem tem a sua origem e a sua arquitetura em Deus. Aleluia! A salvação para o homem está em Deus através da morte de Cristo Jesus. O homem formula meios de se livrar da condição de pecador, buscando autojustificação em suas próprias valências. Mas a palavra de Deus é enfática e determinante. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A dificuldade que o homem tem de se arrepender dos seus pecados é muito grande. Nós vemos que quando o homem pecou no jardim, quando Adão e Eva pecou, eles não conseguiram assumir a sua culpa diante de Deus. A maior dificuldade para o homem, para o ser humano, é assumir a sua culpa diante de Deus. Quando Adão e Eva foi pego, eles disseram: foi a mulher que tu me deu. Adão disse: foi a mulher que tu me deu. Eva disse: foi a serpente que o Senhor colocou no jardim, tentando colocar a culpa em Deus que criou todas as coisas. É mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que assumir a nossa própria culpa. Mas quando o homem reconhece a sua culpa, assume o seu pecado diante de Deus, assim como Davi reconheceu que pecou e assim veio através do seu pecado a consequência, Davi se arrependeu. Entenda bem, Deus perdoou o pecado de Davi, mas a consequência continuou. Deus perdoa o pecado. Se arrependa hoje do seu pecado. Reconheça hoje a sua culpa diante de Deus e aproveite para adquirir, para desfrutar dessa tão grande salvação oferecida gratuitamente por Deus. A salvação é o dom mais precioso que o homem pode receber por intermédio de Deus. Trata-se de ser a maior de todas as bênçãos dadas gratuitamente ao homem. Deus, ele dá a salvação gratuitamente para o homem. A salvação efetuada por Deus em favor do homem se desenvolve através de processos e ações práticas que permitem o restabelecimento da união entre o homem e Deus através da fé. Entenda bem, uma das coisas que Deus não pode fazer é salvar o homem se ele não quiser ser salvo. A salvação já foi dada gratuitamente, mas o homem tem que querer ser salvo. O homem tem que querer desfrutar, participar desta tão grande salvação.
E através do querer, ele tem que assumir a sua culpa diante de Deus. Ele tem que reconhecer que pecou contra Deus, arrepender dos seus pecados e assim receber o perdão de Deus, receber a regeneração, receber a justificação, a adoção, se tornar filho, participante, aleluia, da glória futura. Então a salvação efetuada por Deus é um favor do homem, a salvação efetuada por Deus em favor do homem se desenvolve através de processos e ações práticas que permitem o restabelecimento da união entre o homem e Deus através da fé, não de qualquer modo ou principalmente como o homem pensa que tais processos devem ser. Sobre a dinâmica dos processos envolvidos na natureza da salvação, o pastor batista Cláudio de Colle, ele explica que alguns aspectos da salvação são instantâneos, ao passo que os outros são progressivos. O livramento da culpa do pecado acontece no próprio instante da fé. O livramento da impureza do pecado é um processo longo no qual o crente tanto sofre dor quanto tem prazer. Enquanto se entristece por causa do pecado que habita nele, o crente se regozija na esperança, a expectativa bem fundada da glória de Deus. O crente se regozija em Cristo, não tem confiança nenhuma na carne e sinceramente anseia ser perfeitamente aperfeiçoado por Cristo Jesus. Sendo pobre de espírito, cônscio e de sua falta de valor pessoal, ele espera que Deus aperfeiçoe aquilo que lhe apraz. Ele acredita que Deus, aquele que em vós começou a boa obra, aleluia, da graça nele, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. O crente é perfeitamente justificado por Deus. O tópico 3 fala sobre a eleição divina. Apesar da discussão sobre esse assunto, deste tópico, que já deve ter atravessado alguns séculos falando sobre a eleição divina, os dias atuais têm ganhado contornos mais vivos, pois as disputas teológicas envolvendo principalmente arminianos e calvinistas sobre esse assunto têm gerado muitas contendas e desabores entre irmãos. Porque nós bem sabemos que quando fala sobre a eleição divina, nós falamos também sobre a divindade de Deus, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Deus é conhecedor de todas as coisas, e quando se fala de eleição divina, Deus sabe aqueles que foram eleitos por Ele, que foram alcançados pela graça divina, porque Deus ele está no princípio, mas Ele também está no fim. Deus conhece o coração do homem e Ele sabe qual vai ser salvo através da graça divina. Então, quando se fala em eleição, há uma discussão muito grande entre arminiano e calvinistas, porque os calvinistas acreditam que Deus elege, Deus escolhe o homem a ser salvo. E nós entendemos, nós que particularmente acreditamos na doutrina, na soteriologia, no estudo sobre a salvação de Armínio, nós cremos que a eleição divina se trata de uma nação e não especialmente ou particularmente de uma pessoa só. Então, a salvação discutida nesse assunto não é Deus propriamente quem elege o homem a ser salvo, mas é Deus cooperando com o homem ou o homem cooperando com Deus.
porque Deus já ofereceu gratuitamente a salvação, mas o homem tem que querer ser participante dela. Então, há uma ação particular do homem. O homem tem que querer. Entra aí o livre-arbítrio. O homem tem o direito de escolha. O homem tem o direito de escolha em suas mãos. O homem pode escolher pecar, transgredir a lei, mas ele pode escolher também cumprir a lei, obedecer os mandamentos divinos, aceitar a graça divina na sua vida, ser participante desta tão grande salvação. Então o livre-arbítrio, que fala sobre o direito de escolha do homem, diz que a escolha está colocada diante do homem. É por isso que Moisés e também Josué no Velho Testamento, quando reúne o povo, ele diz: olha, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha, que tenho-vos oferecido bênção ou maldição, vida ou morte. Escolhei hoje vós o que quereis. Então há um direito de escolha. Deus está oferecendo vida, Deus está oferecendo bênçãos. Cabe a você escolher ser participante, receber vida, receber bênçãos, desfrutar das bênçãos de Deus, ou não receber ou não desfrutar. Amém? Mas o tópico número 2 fala sobre paz com Deus, resultados abençoadores da justificação. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 17. A alegria produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz gozo, ele traz alegria dentro do ser humano. Resultados abençoadores da justificação. A esperança não traz confusão. Romanos 5,5. Ou seja, não nos decepciona ou não envergonha, afinal está fundado em Deus e em sua promessa. A esperança é a âncora da alma. Louvado seja Deus. O tópico 3 fala sobre as bênçãos da santificação. Existem diversos termos relacionados ao tema santidade, consagração, santificação, separação. A bênção da santificação diz no tópico 3.1 que Deus, ele é santo. Santo é uma palavra descritiva da natureza divina. Seu significado primordial é separação. É por isso que Deus diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Ou seja, é separado do pecado, da imundícia, da fofoca, do adultério, aleluia, do roubo. Deus, ele é santo, e é necessário que eu e você busquemos essa santificação, essa separação. É por isso que Jesus, ele disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não criou o homem com a natureza caída. O homem ficou assim por consequência da queda. O homem e a natureza caída, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso se cumpre quando o homem caído reconhece que pecou, que errou, que falhou e clama a Deus em oração, assim como Davi, arrependido de coração, arrependido pelo ato cometido que trouxe aí consequências mortais. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele traz consequências para a saúde do homem, tanto física, tanto espiritual. O homem, quando peca contra Deus, ele morre espiritualmente, e a consequência é a morte física e depois a morte eterna. A Bíblia fala sobre 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. A conclusão desta lição diz: a tão grande salvação
providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo, não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da sua vida, corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Então essa tão grande salvação oferecida por Deus, providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo, não somente proporcionou reconciliação do homem para com Deus, aleluia, do homem para com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana, corpo, alma e espírito. Receba de Deus essa salvação, essa tão grande salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você, finalizando esta lição, agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua companhia até aqui. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade que tem nos alcançado, Senhor, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Recebemos assim, Senhor, a justificação, a regeneração, o perdão dos pecados, Senhor, através do sangue. Jesus querido, alcança cada vida, cada irmão que esteve conosco até agora, que cada um possa desfrutar desta tão grande salvação oferecida gratuitamente por nosso Deus. Pai querido, que cada um tenha entendimento desta palavra-chave que é salvação, Senhor, e venha desfrutar dela, buscando, Senhor, a santificação, a qual, Senhor, a sua palavra nos ensina, que a qual nós não veremos a Deus sem a santificação. Então é necessário, Pai querido, buscarmos a santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Pai querido, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dá entendimento, Senhor, da Tua palavra, que possamos continuar crendo, confiando em Ti, ó Deus de amor. Nos auxilia, Senhor, seja o nosso guia, a nossa bandeira, o nosso baluarte, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a você pela sua companhia. Se possível, compartilhe essa videoaula, dê um like, se inscreve no nosso canal para que possamos divulgar esse trabalho da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical Betel, essa revista que está tratando de assuntos importantes, falando sobre a queda, falando que o homem foi criado perfeito, mas o pecado deformou algo que foi criado perfeito. E é por isso que nós precisamos se reconciliar com Deus, receber da parte de Deus essa reconciliação, essa regeneração que é dada gratuita por Deus, quando o homem reconhece o seu estado, aleluia, que é caído, que é de pecador. Então reconheça hoje e desfrute desta tão grande salvação em nome de Jesus. Deus os abençoe. Oh glória, a paz de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus os abençoe. Até a próxima videoaula.